O rochedo de Horebe. Segundo uma ordem do Senhor, toda a assembleia dos israelitas partiu, por etapas, do deserto de Sim. Acamparam em Rafidim, onde não havia água para o povo beber. E vieram então a discutir com Moisés: dá-nos água para beber, disseram eles. Moisés respondeu-lhes: por que procurais contendas comigo? Por que provais o Senhor? Entretanto, o povo que ali estava privado de água e devorado pela sede, murmurava contra Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito? Para nos fazer morrer de sede com nossos filhinhos e nossos rebanhos? Então dirigiu Moisés esta prece ao Senhor: que farei a este povo? Mais um pouco e irão apedrejar-me. O Senhor respondeu a Moisés: passa diante do povo e leva contigo algum dos anciãos de Israel. Toma na mão tua vara, com que feristes o Nilo, e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre o rochedo do monte Horebe. Ferirás o rochedo e a água jorrará dele. Assim o povo poderá beber. Isso fez Moisés em presença dos anciãos de Israel. Chamaram este lugar Massa e Meriba, por causa da contenda que os israelitas tiveram com ele, e porque tinham provocado o Senhor, dizendo: o Senhor está ou não no meio de nós? Vitória de Amaleque. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque, enquanto Moisés, Arão e Ur subiam ao alto da colina. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que abaixava, Amaleque triunfava. Mas como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo, e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Ur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e seu povo a fio de espada. O Senhor disse a Moisés: escreve isto para lembrar, e dize a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar que chamou de Javé Nessi. Já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor, o Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. Visita de Jetro a Moisés. Jetro, sacerdote de Madiã, sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e por Israel e seu povo. E soube que o Senhor tinha feito sair Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou consigo Sefra, mulher de Moisés, que tinha sido mandada para casa, assim como seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque Moisés tinha dito: sou um peregrino em uma terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, porque ele tinha dito: o Deus de meu pai socorreu-me e fez-me escapar a espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, com os 2 filhos e a mulher deste, veio procurá-lo no deserto, onde estava acampado, perto da montanha de Deus. E mandou-lhe dizer: teu sogro Jetro vem te ver, acompanhado de tua mulher e teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro de seu sogro, prostrou-se e beijou. Informaram-se mutuamente sobre a sua saúde e entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios, por causa de Israel, todas as tribulações que lhes tinham sobrevindo no caminho, e das quais o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se com todo o bem que o Senhor tinha feito aos israelitas, livrando-os das mãos dos egípcios. Bendito seja o Senhor, disse Jetro, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão do faraó, que livrou o povo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque o demonstrou quando seu povo era tiranizado. Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios.
Arão e todos os anciãos de Israel vieram ter com o sogro de Moisés para tomar parte no banquete em presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para fazer justiça ao povo, que se conservou de pé diante dele desde a manhã até a tarde. O sogro de Moisés, vendo todo o trabalho que ele se dava pelo povo, disse-lhe: Que é isso que fazes com o povo? Por que te sentas só no tribunal com toda essa gente que se conserva em torno de ti de manhã à tarde? É que, respondeu Moisés, o povo veio a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem procurar-me para que eu julgue entre eles, fazendo-lhes saber as ordens de Deus e suas leis. O sogro de Moisés disse-lhe: Não está certo o que fazes. Tu te esgotarás seguramente, assim como todo esse povo que está contigo, porque o fardo é pesado demais para ti e não poderás levá-lo sozinho. Escuta-me, vou dar-te um conselho, e que Deus esteja contigo. Tu serás o representante do povo junto de Deus e levarás questões diante de Deus. Tu lhe ensinarás suas ordens e suas leis e lhes mostrarás o caminho a seguir e como terão de comportar-se. Mas escolherá do meio do povo homens prudentes, tementes a Deus, íntegros, desinteressados, e os porás à frente do povo como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de dezenas. Eles julgarão o povo todo o tempo. Levarão a ti as causas importantes, mas resolverão por si mesmos as causas de menor importância. Assim, aliviarão a tua carga, levando-a consigo. Se fizerdes isso, e Deus o ordenar, poderá dar conta do trabalho e toda esta gente voltará em paz para suas habitações. Moisés ouviu o conselho de seu sogro e fez tudo o que ele lhe tinha dito. Escolheu em todo Israel homens prudentes e os pôs à frente do povo como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezenas. Eles julgavam o povo todo o tempo, levando diante de Moisés as questões difíceis e resolvendo por si mesmos as questões menores. Depois disso, Moisés despediu-se de seu sogro e este voltou para sua terra. A Aliança do Sinai. Manifestação divina. No terceiro mês depois de sua saída do Egito, naquele dia, os israelitas entraram no deserto do Sinai. Tendo partido de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Ali se estabeleceu Israel em frente ao monte. Moisés subiu em direção a Deus, e o Senhor o chamou do alto da montanha nestes termos: Eis o que dirás à família de Jacó. Eis o que anunciarás aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos tenho trazido sobre asas de águia para junto de mim. Agora, pois, se obedecerdes a minha voz e guardares a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirás aos israelitas. Veio Moisés e, convocando os anciãos do povo, comunicou-lhes as palavras que o Senhor lhe ordenara repetir. E todo o povo respondeu a uma voz: Faremos tudo o que o Senhor disse. Moisés referiu ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor lhe disse: Eis que vou me aproximar de ti na obscuridade de uma nuvem, a fim de que o povo ouça quando eu falar, e para que também confie em ti para sempre. E Moisés referiu as palavras ao povo. Ou melhor, e Moisés referiu as palavras do povo ao Senhor, o qual lhe disse: Vai ter com o povo e santifica-o hoje e amanhã, que lavem suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque depois de amanhã o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Fixarás ao redor limites do povo e lhes dirás: Guardai-vos de subir ao monte ou de tocar a sua base. Se alguém tocar o monte ou tocar a sua base, será morto. Não se lhe tocará com mãos, mas ele será apedrejado ou perecerá pelas flechas. Homem ou animal não ficará vivo.
Quando soar a trombeta, somente então subirão eles ao monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e o santificou, e lavaram as suas vestes. Em seguida, disse-lhes: Estai prontos para depois de amanhã, não vos aproximeis de mulher alguma. Na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem cobria a montanha, e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Moisés levou o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e pararam ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. O som da trombeta soava ainda mais forte. Moisés falava, e os trovões divinos respondiam-lhe. O Senhor desceu sobre o cume do monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: Desce, e proíbe expressamente o povo de precipitar-se para ver o Senhor, para que não morra um grande número deles. Também os sacerdotes que são autorizados a se aproximar do Senhor, santifiquem-se, para que o Senhor não os fira. Moisés respondeu ao Senhor: O povo não poderia subir ao monte Sinai, pois vós nolo ordenastes expressamente, dizendo: Fixa limites ao redor do monte, e declara-o sagrado. Vai, disse-lhe o Senhor, desce. Subirás em seguida com Arão, porém não ultrapassem os limites os sacerdotes e o povo ao subir junto do Senhor, para não acontecer que ele os fira. Moisés desceu então ao povo e falou-lhe. Os 10 mandamentos, ou o decálogo. Então Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome de Javé teu Deus em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 7 dias e farás a tua obra. Mas no 7º dia, que é um repouso em honra do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro dos teus muros. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e repousou no 7º dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Diante dos trovões, das chamas e da voz da trombeta e do monte que fumegava, o povo tremia e conservava-se à distância. E disseram a Moisés: Fala-nos tu e te ouviremos, mas não nos fale Deus, para que não morramos. Moisés respondeu-lhes: Não temais, porque é para vos provar que Deus veio e para que o seu temor, sempre presente aos vossos olhos, vos preserve de pecar. E o povo conservou-se à distância, enquanto Moisés se aproximava da nuvem onde se encontrava Deus. Código da Aliança. Lei acerca dos altares. O Senhor disse a Moisés: Eis o que dirás aos israelitas: Vistes que vos falei do céu. Não fareis deuses de prata nem deuses de ouro para pôr ao meu lado.
Tu me levantarás um altar de terra, sobre o qual oferecerás teus holocaustos e teus sacrifícios pacíficos, tuas ovelhas e teus bois. Em todo lugar onde eu fizer recordar o meu nome, virei a ti para te abençoar. Se me levantares um altar de pedra, não o construirás de pedras talhadas, pois, levantando o cinzel sobre a pedra, o terás profanado. Não subirás ao meu altar por degraus, para que se não descubra a tua nudez. O direito dos escravos. Estas são as leis que exporás aos israelitas. Quando comprares um escravo hebreu, ele servirá 6 anos. No 7º sairá livre, sem pagar nada. Se entrou sozinho, sozinho sairá. Se tiver mulher, sua mulher partirá com ele. Mas se foi o seu senhor que lhe deu uma mulher, e esta deu à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão propriedade do senhor, e ele partirá sozinho. Porém, se o escravo disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair livre, seu senhor o levará diante de Deus e o fará aproximar-se do batente ou da ombreira da porta, e lhe furará a orelha com uma sovela. Desta sorte, o escravo estará para sempre a seu serviço. Se um homem tiver vendido sua filha para ser escrava, ela não sairá em liberdade nas mesmas condições que o escravo. Se desagradar ao seu senhor, que a havia destinado para si, ela a fará resgatar, mas não poderá vendê-la a estrangeiros depois de lhe ter sido infiel. Se a destinar a seu filho, a tratará segundo o direito das filhas. Se tomar outra mulher, não diminuirá nada a primeira, quanto à alimentação, aos vestidos e ao direito conjugal. Se lhe recusar uma destas 3 coisas, ela poderá partir livre, gratuitamente, sem pagar nada. Homicídio, golpes e ferimentos. Aquele que ferir mortalmente um homem será morto. Porém, se nada premeditou e Deus o fez cair em suas mãos, eu lhe fixarei um lugar onde possa refugiar-se. Mas se alguém por maldade armar ciladas para matar o seu próximo, o tirará até mesmo do meu altar para matá-lo. Aquele que ferir seu pai ou sua mãe será morto. Aquele que furtar um homem e o tiver vendido, ou se este for encontrado em suas mãos, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será punido de morte. Quando em uma contenda entre 2 homens, um dos 2 ferir o outro com uma pedra ou com um punho, sem matá-lo, mas o obrigar a ficar de cama, aquele que feriu não será punido, se o outro se levantar e puder passar fora com seu bastão, mas o indenizará pelo tempo que perdeu e os remédios que gastou. Se um homem ferir seu escravo ou sua escrava com um bastão, de modos que ele morra sob sua mão, será punido. Se o escravo, porém, sobreviver um dia ou 2, não será punido, porque ele é propriedade do seu senhor. Se homens brigarem, e acontecer que venham a ferir uma mulher grávida, e esta der à luz sem nenhum dano, eles serão passíveis de uma indenização imposta pelo marido da mulher, e que pagarão diante dos juízes. Mas se houver outros danos, urge dar vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se um homem, ferindo seu escravo ou sua escrava, atinge-lhe o olho e o faz perdê-lo, o deixará ir livre em compensação de seu olho. E se lhe deitar fora um dente, e o deixará livre em compensação do dente. Se um boi ferir mortalmente um homem ou uma mulher com suas pontas dos chifres, será apedrejado, e não se comerá sua carne, mas o dono do boi não será punido. Porém, se o boi era já acostumado a dar chifradas e o dono, tendo sido avisado, não o vigiou, o boi será apedrejado. Se matar um homem ou uma mulher, e o seu dono também morrerá. Se para resgatar sua vida lhe for imposta uma quitação, ele deverá dar todo o preço que lhe tiver sido imposto. Se o boi ferir um filho ou uma filha, será aplicada a mesma lei. Mas se ferir um escravo ou uma escrava, se pagará ao seu senhor 30 siclos de prata, e o boi será apedrejado.
Se alguém deixar uma cisterna aberta ou cavar uma sem cobri-la e nela cair um boi ou um jumento, o proprietário da cisterna pagará uma indenização. Reembolsará em dinheiro o proprietário do animal morto e este será seu. Se o boi de alguém der uma chifrada no boi do outro e este vier a morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor. Repartirão igualmente o boi morto. Mas, se o boi já era acostumado a dar chifradas, seu dono, que não o vigiou, pagará boi por boi e receberá o animal morto. Leis acerca da propriedade. Se um homem furar um boi ou um carneiro e o matar ou vender, pagará 5 bois pelo boi e 4 carneiros pelo carneiro. Se o ladrão, surpreendido de noite e em flagrante delito de arrombamento, for ferido de morte, não haverá homicídio. Mas se o sol já tiver levantado, haverá homicídio. Ele fará restituição se não tiver nada, será vendido em compensação de seu roubo. Se o que lhe roubou, boi, jumento ou ovelha, estiver ainda vivo em suas mãos, restituirá o dobro. Se um homem fizer estragos num campo ou numa vinha, ou deixar seus animais pastarem no campo do outro, compensará o dano com o melhor do seu campo e de sua vinha. Se um fogo se acender, alastrar-se pelos espinheiros e consumir o trigo enfeixado ou de pé, ou então todo o campo, o autor do incêndio pagará indenização pelos danos. Se um homem confiar dinheiro ou objetos à guarda de outro, e estes forem roubados na casa deste último, o ladrão, uma vez descoberto, restituirá o dobro. Se o ladrão não for descoberto, o dono da casa se apresentará diante de Deus para jurar que ele não pôs a mão sobre os bens do seu próximo. Em toda questão fraudulenta, quer se trate de um boi, de um jumento, de uma ovelha, de uma veste, quer se trate de qualquer outro objeto perdido, do qual se dirá: esta é a coisa. O litígio entre as duas partes irá diante de Deus, e aquele que Deus declara culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se um homem confiar à guarda de outro um boi, uma ovelha ou um animal qualquer, e este morrer, ou quebrar um membro, ou for roubado sem que haja testemunha, o juramento do Senhor intervirá entre as duas partes, para que se saiba se o responsável pela guarda do animal não pôs a mão sobre o bem do seu próximo. O proprietário aceitará este juramento sem que haja restituição. Se o animal foi roubado de sua casa, ele indenizará o proprietário. Se foi dilacerado por uma fera, atrará como testemunho e não terá de pagar pelo animal dilacerado. Se um homem emprestar ao outro um animal e este quebrar um membro ou morrer na ausência de seu proprietário, terá de haver indenização. Se o proprietário estiver presente, não haverá indenização. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel bastará. Leis morais e religiosas. Se o homem seduzir uma virgem que não é noiva e dormir com ela, pagará o seu dote e a desposará. Se o pai recusar cedê-la, pagará em dinheiro o valor do dote das virgens. Não deixará viver uma feiticeira. Quem tiver comércio com o animal será morto. Aquele que oferecer sacrifício a outros deuses fora do Senhor será votado ao interdito. Não maltratarás o estrangeiro e não o oprimirás, porque foste estrangeiro no Egito. Não prejudicareis a viúva e o órfão. Se os prejudicardes, eles clamarão a mim e eu os ouvirei. Minha cólera se inflamará e vos farei perecer pela espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está contigo, não lhe serás como um credor, não lhe exigirás juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, tu o devolverás a ele antes do pôr do sol, porque é a túnica, a cobertura, é a veste com que ele cobre sua nudez. Com que dormirá ele? Se invocasse eu, o ouviria, porque sou misericordioso. Não amaldiçoarás a Deus, não amaldiçoarás um príncipe de teu povo, não tardarás a oferecer as primícias de sua colheita.
de sua vindima. Tu me darás o primogênito de teus filhos, da mesma forma farás com teu primogênito da vaca e da tua ovelha. Ficarás 7 dias com sua mãe, e no 8º dia tu entregarás a mim. Vós sereis para mim homens consagrados. Não comereis carne de um animal dilacerado no campo. Vós os jogareis aos cães. Não levantarás um boato falso. Não darás tua mão ao perverso para levantar um falso testemunho. Não seguirás o mau exemplo da multidão. Não deporás num processo, metendo-te do lado da maioria de maneira a perverter a justiça. Não favorecerás tampouco o pobre em seu processo. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o jumento desgarrado, traze-os, faze-os retornar a ele. Se vires o jumento de teu inimigo caindo sob a carga, guarda-te de passar adiante, ajuda-o a descarregar. Não atentarás contra o direito do pobre em sua casa. Abstém-se de toda palavra mentirosa. Não matarás o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceitarás presentes, porque os presentes cegam aqueles que veem claro e perdem as causas justas. Não oprimirás o estrangeiro, pois conheceis o que sente o estrangeiro, vós que fostes no Egito. Durante 6 anos semearás a terra e recolherás o produto, mas no 7º ano a deixarás repousar. Os pobres de teu povo comerão o seu produto, e os animais selvagens comerão o resto. Farás o mesmo com a tua vinha e o teu olival. Durante 6 dias farás o teu trabalho, mas no 7º dia descansarás, para que descansem o teu boi e o teu jumento, e respirem o filho de tua escrava e o estrangeiro. Observareis tudo o que vos disse, não pronunciareis o nome de outros deuses, que o seu nome não se ouça em tua boca. Leis acerca das festas religiosas. 3 vezes por ano celebrarás uma festa em minha honra. Observarás a festa dos ázimos durante 7 dias, no mês das espigas, como o fixei. Comerás pães sem fermento. Foi nesse mês que saístes do Egito. Não se apresentará ninguém diante de mim com as mãos vazias. Depois haverá festa da ceifa, das primícias do teu trabalho, do que semeaste nos campos, e a festa da colheita. No fim do ano, quando recolheres nos campos os frutos do teu trabalho. 3 vezes por ano, todo indivíduo do sexo masculino se apresentará diante do Senhor Javé. Quando me sacrificares uma vítima, não oferecerás o seu sangue com pão fermentado. E a gordura de minha festa não será guardada a noite toda até a manhã do dia seguinte. Trarás à casa do Senhor teu Deus as primícias dos primeiros produtos de tua terra. Não cozerás um cabrito no leite de sua mãe. Promessas de bênção. Vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Está de sobreaviso em sua presença e ouve o que ele te diz. Não lhe resistas, pois ele não te perdoaria sua falta, porque meu nome está nele. Mas se lhe obedeceres pontualmente, se fizeres tudo o que eu disser, serei o inimigo dos teus inimigos e o adversário dos teus adversários. Porque meu anjo marchará diante de ti e te conduzirá entre os amorreus, os iteus, os ferezeus, os cananeus, os heveus e os ebuseus, que exterminarei. Não adorarás os seus deuses. Não lhes prestarás culto, imitando as práticas desses povos, mas derrubarás os seus deuses e fará em pedaços as suas estelas. Prestarás culto ao Senhor teu Deus, que abençoará teu pão e tua água, e te preservarei da enfermidade. Não haverá em tua terra nem mulher que aborta, nem mulher estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei diante de ti o meu terror e semearei o pânico em todos os povos entre os quais chegares, e porei todos os teus inimigos em fuga diante de ti. Mandarei vespas diante de ti que expulsarão para longe de tua face os heveus, os cananeus, os iteus.
Não os expulsarei em um só ano, para que a terra não se torne um deserto e se multipliquem contra ti as feras do campo. Eu os expulsarei progressivamente diante de ti, até que tu tenhas multiplicado bastante para ocupar o país. Os limites que te fixei vão do Mar Vermelho ao Mar dos Filisteus, e desde o deserto até Eufrates. Porque entregarei em tuas mãos os habitantes desta terra, e os expulsarei de diante de ti. Não farás aliança nem com eles, nem com seus deuses. Eles não residirão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim, e para que, prestando culto, ou melhor, e para que, prestando um culto aos seus deuses, não sejas preso no laço. Conclusão da aliança. Deus disse a Moisés: sobe para o Senhor com Abraão, Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel, e prostrai-vos à distância. Só Moisés se aproximará do Senhor, e não os outros, e o povo não subirá com ele. Moisés veio referir ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis, e o povo inteiro respondeu a uma voz: faremos tudo o que o Senhor disse. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. No dia seguinte, de manhã, edificou um altar ao pé da montanha e levantou estelas para as 12 tribos de Israel. Enviou jovens dentre os israelitas, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor, e imolaram touros em sacrifícios pacíficos. Moisés tomou a metade do sangue para colocá-lo em bacias, e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e seremos obedientes. Moisés tomou o sangue para aspergir com ele o povo. Eis, disse ele, o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo o que foi dito. Aparição divina a Moisés. Moisés subiu com Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel. Eles viram o Deus de Ismael. Eles viram o Deus de Israel. Sob os seus pés havia um lajeado de safiras transparentes, tão límpido como o próprio céu. Sobre os eleitos dos israelitas, Deus não estendeu a mão. Sobre os eleitos dos israelitas, Deus não estendeu a mão. Viram Deus e depois comeram e beberam. O Senhor disse a Moisés: sobe para mim ao monte. Ficarás ali para que eu te dê as tábuas de pedra, a lei e as ordenações que escrevi para a sua instrução. Moisés levantou-se com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. E disse Deus aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos. Tendes convosco Arão e Hur. Se alguém tiver um litígio, se dirigirá a eles. Moisés subiu ao monte. A nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, que ficou envolvido na nuvem durante 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do seio da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor tinha o aspecto de um fogo consumidor sobre o cume do monte. Moisés penetrou na nuvem e subiu a montanha. Ficou ali 40 dias e 40 noites. Prescrições litúrgicas, as ofertas. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que me façam uma oferta. Aceitareis essa oferenda de todo homem que a fizer de bom coração. Eis o que aceitareis à guisa de oferta: ouro, prata, cobre, púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de golfinho, madeira de acácia, azeite para o candeeiro, aromas para o óleo de unção e para os incensos odoríferos, pedras de ônix e outras pedras para os cabochões do efode e do peitoral. Eles me farão um santuário,
e habitarei no meio deles. Construireis o tabernáculo e todo o seu mobiliário exatamente segundo o modelo que vou mostrar-vos. A Arca da Aliança. Farão uma arca de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2,5 côvados, sua largura de 1,5 côvado e sua altura de 1,5 côvado. Tu a recobrirás de ouro puro por dentro e fará por fora, em volta dela, uma bordadura de ouro. Fundirás para a arca 4 argolas de ouro, que porás nos seus 4 pés, 2 de um lado e 2 do outro. Farás 2 varais de madeira de acácia revestidos de ouro, que passará nas argolas fixadas dos lados da arca, para se poder transportá-la. Uma vez passados os varais nas argolas, delas não serão mais removidos. Porás na arca o testemunho que eu te der. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2,5 côvados e a largura de 1,5 côvado. Farás 2 querubins de ouro e os farás de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto e protegerão com elas a tampa, sobre a qual terão a face inclinada. Colocarás a tampa sobre a arca e porás dentro da arca o testemunho que eu te der. Ali virei ter contigo, e é de cima da tampa, do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. A mesa dos pães. Farás uma mesa de madeira de acácia, cujo comprimento será de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1,5 côvado. Tu a recobrirás de ouro puro e farás em volta dela uma bordadura de ouro. Farás em volta dela uma orla de 1 palmo de largura, com uma bordadura de ouro corrente ao redor. Farás para essa mesa 4 argolas de ouro, que fixarás nos 4 ângulos de seus pés. Essas argolas, colocadas à altura da orla, receberão os varais destinados a transportar a mesa. Farás de madeira de acácia varais revestidos de ouro, que servirão para o transporte da mesa. Farás de ouro puro os seus pratos, seus incensários, seus copos e suas taças, que servirão para as libações. Porás sobre essa mesa os pães da proposição, que ficarão constantemente diante de mim. O candelabro. Farás um candelabro de ouro puro e o farás de ouro batido. Com seu pedestal e sua haste, seus cálices, seus botões e suas flores formarão uma só peça com ele. 6 braços sairão de seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Num braço haverá 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor. No outro haverá 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor. E assim por diante, para 6 braços de candelabro. No próprio candelabro haverá 4 cálices em forma de flor de amendoeira, com seus botões e suas flores. Um botão sobre os 2 primeiros braços do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes e um botão sobre os 2 últimos. E assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Esses botões e esses braços formarão um todo com um candelabro, tudo formando uma só peça de ouro puro batido. Fará 7 lâmpadas, que serão colocadas em cima, de maneira a alumiar a frente do candelabro. Seus espivitadores e seus cinzeiros serão de ouro puro. Será empregado um talento de ouro puro para confeccionar o candelabro e seus acessórios. Cuida para que se execute esse trabalho segundo o modelo que te mostrei no monte. O tabernáculo. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido de púrpura violeta, púrpura escarlate e de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão artisticamente bordados. Cada cortina terá 28 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Terão todas as mesmas dimensões. 5 dessas cortinas serão juntas uma à outra, e
e as 5 outras igualmente. Na orla da cortina que está na extremidade do primeiro grupo, porás laços de púrpura violeta. Farás a mesma coisa na orla da cortina que remata o segundo grupo. Farás 50 laços para a primeira cortina e 50 para a extremidade da última cortina do segundo grupo, de modo que se correspondam. Farás também 50 colchetes de ouro, com os quais juntarás as 2 cortinas, a fim de que o tabernáculo forme um todo. Farás também cortinas de pele de cabra, para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Farás 11 dessas cortinas. O comprimento de uma dessas cortinas será de 30 côvados e sua largura de 4 côvados. As 11 cortinas terão todas as mesmas dimensões. Juntarás de uma parte 5 dessas cortinas e 6 da outra parte, estando a sexta dobrada na parte dianteira da tenda. Porás 50 laços na orla de cada uma das 2 cortinas que estão na extremidade de cada grupo. Farás 50 colchetes de bronze que introduzirás nos laços e ajuntarás assim à tenda, de modo que ela forme uma só peça. E como essas cortinas terão um excedente de comprimento, o que sobrar cairá sobre o lado posterior do tabernáculo. E o côvado excedente dos 2 lados, no comprimento das cortinas da tenda, cairá sobre cada um dos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Farás para a tenda uma cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e por cima uma cobertura de peles de golfinho. Farás também para o tabernáculo tábuas de madeira de acácia, que serão colocadas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua terá 2 encaixes unidos um ao outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Farás, pois, para o tabernáculo 20 tábuas para o lado meridional, ao sul. Porás sobre essas 20 tábuas 40 suportes de prata, 2 sobre cada tábua, para os seus 2 encaixes. Para o segundo lado do tabernáculo, ao norte, farás 20 tábuas, com 40 suportes de prata, à razão de 2 por tábua. Porás o fundo do tabernáculo ao ocidente, farás 6 tábuas. Para os ângulos do tabernáculo, farás 2 tábuas. Serão emparelhadas desde a base, formando juntas uma só peça até o cimo na primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas colocadas nos ângulos. Haverás, pois, 8 tábuas, com seus suportes de prata em número de 16, 2 sob cada tábua. Farás depois 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um dos lados do tabernáculo, 5 para as tábuas do segundo lado e 5 para as tábuas do que estão ao lado posterior do tabernáculo, ao ocidente. A travessa central passará pelo meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Recobrirás de ouro essas tábuas e lhes porás argolas de ouro, por onde passarão as travessas, que recobrirás também de ouro. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que lhe foi mostrado sob o monte. Farás um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho retorcido, sobre o qual serão artisticamente bordados querubins. Tudo o suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro, com pregos de ouro, sobre 4 pedestais de prata. Colocarás o véu debaixo dos colchetes, e é ali, atrás do véu, que colocarás a arca da aliança. Esse véu servirá para separar o santo do santo dos santos. É no santo dos santos que colocarás a tampa sobre a arca da aliança. Porás a mesa diante do véu e o candelabro defronte da mesa. Do lado meridional do tabernáculo colocarás a mesa do lado norte. Farás para a entrada da tenda um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho retorcido artisticamente bordado. E farás para suspender ali esse véu 5 colunas de acácia recobertas de ouro, munidas de colchetes de ouro. E para essas colunas fundirás 5 pedestais de bronze.
o altar dos holocaustos. Farás o altar de madeira de acácia. Será quadrado e seu comprimento será de 5 côvados e sua largura de 5 côvados. Será quadrado e sua altura será de 3 côvados. Porá em seus 4 ângulos chifres que farão corpo com o altar, e o cobrirás de bronze. Farás para esse altar cinzeiros, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. Farás no altar uma grelha de bronze em forma de grade, e porás nos seus 4 cantos 4 argolas de bronze. Tu colocarás embaixo, sob o rebordo saliente do altar, de modo que essa grelha se eleve até a metade da altura do altar. Farás para o altar varais de madeira de acácia, revestidos de bronze. Esses varais serão introduzidos nas argolas e estarão de um e outro lado do altar quando for transportado. O altar será oco e de tábuas, segundo o modelo que te dei sobre o monte. O átrio. Farás o átrio para o tabernáculo. Do lado meridional, ao sul do átrio, haverás cortinas de linho fino retorcido, numa extensão de 100 côvados. E, igualmente, 20 colunas sobre 20 pedestais de bronze. Os pregos das colunas, bem como suas vergas, serão de prata. Também, para o norte, haverás cortinas, numa extensão de 100 côvados, bem como 20 colunas com seus pedestais de bronze, sendo de prata os pregos das colunas e suas vergas. Do lado do ocidente, a largura do átrio comportará 50 côvados de cortinas, com 10 colunas de 10 pedestais. Na frente, do lado oriental, a largura do átrio será de 50 côvados. De um lado, haverá 15 côvados de cortinas, com 3 colunas e 3 pedestais, e de outro lado, 15 côvados de cortinas, com 3 colunas e 3 pedestais. Na porta do átrio haverá uma cortina bordada de 20 côvados em púrpura violeta e escarlate, em carmesim e em linho fino retorcido, com 4 colunas e 4 pedestais. Todas as colunas que formam o recinto do átrio serão unidas por vergas de prata. Seus pregos serão de prata e seus pedestais de bronze. O comprimento do átrio será de 100 côvados, sua largura de 50 e sua altura de 5 côvados. A cortina será de linho fino retorcido e os pedestais de bronze. Todos os utensílios destinados ao serviço do tabernáculo, todas as suas estacas, como também as do átrio, serão de bronze. Ordenarás aos israelitas que tragam para o candelabro óleo puro de olivas esmagadas, a fim de manter a lâmpada sempre acesa. Na tenda de reunião, diante do véu que oculta a arca da aliança, Arão e seus filhos prepararão esse óleo para que ele se queime desde a tarde até pela manhã em presença do Senhor. Essa é uma lei perpétua para os israelitas e suas gerações vindouras. As vestes sacerdotais. Faze vir junto de ti, do meio dos israelitas, teu irmão Arão com seus filhos, para que me sirvam no ofício sacerdotal. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. Farás para teu irmão Arão vestes sagradas em sinal de dignidade e de distinção. Fala aos homens inteligentes a quem enchi do espírito de sabedoria, para que confeccionem as vestes de Arão, de sorte que ele seja consagrado ao meu sacerdócio. Eis as vestes que deverão fazer parte: um peitoral, um efode, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. Tais são as vestes que farão para teu irmão Arão e para os seus filhos, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço, e empregarão ouro, púrpura, violeta e escarlate, carmesim e linho fino. O efode será feito de ouro, de púrpura, violeta e escarlate, de carmesim e de linho fino retorcido, artisticamente tecidos. Nas duas extremidades haverá 2 alças que o sustentarão. O cinto que se passará sobre o efode para fixá-lo será feito do mesmo trabalho e fará com ele uma só peça: ouro, púrpura, violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido.
Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas o nome dos filhos de Israel. 6 nomes numa pedra, 6 noutra, por ordem de idade. Os nomes dos filhos de Israel, que gravarás as 2 pedras, serão a maneira de selos gravados por lapidadores, e as 2 pedras serão encaixadas em filigramas de ouro. Colocarás essas 2 pedras nas alças do efode, em memória dos filhos de Israel, cujos nomes serão levados por Arão nos seus 2 ombros, à guisa de memória diante do Senhor. Farás engastes de ouro e 2 correntinhas de ouro puro entrelaçadas em forma de cordões, que fixará nos engastes. Farás um peitoral de julgamento artisticamente trabalhado no mesmo tecido que o efode, ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado, dobrado em 2 do comprimento de 1 palmo e de largura de 1 palmo. Tu o guarnecerás com 4 fileiras de pedestais. Ou melhor, tu o guarnecerás com 4 fileiras de pedrarias. Primeira fileira, um sárdio, um topázio e uma esmeralda. Segunda fileira, um rubi, uma safira, um diamante. Terceira fileira, uma opala, uma ágata e uma ametista. Quarta fileira, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão engastadas em uma fileira de ouro. E correspondendo aos nomes dos filhos de Israel, serão em número de 12, e em cada um será gravado o nome de uma das 12 tribos, à maneira de um sinete. Farás também para o peitoral correntinhas de ouro puro, entrelaçadas em forma de cordões. Farás ainda para o peitoral 2 anéis de ouro, que fixará em suas extremidades. Passará os 2 cordões de ouro nos 2 anéis, e prenderás as suas 2 pontas nos 2 colchetes, unindo-os nas 2 alças do efode para o lado da frente. Farás ainda 2 anéis de ouro, que fixará nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior aplicada contra o efode. E, enfim, 2 outros anéis de ouro, que fixarás na parte dianteira, por debaixo das alças do efode, à altura da junção, no cinto do efode. Serão presos os anéis no peitoral aos do efode, por meio de uma fita de púrpura violeta, a fim de que o pedestal se fixe sobre a cintura do efode, e assim não se separe dele. Desse modo, entrando no santuário, Arão levará sobre o seu coração os nomes dos filhos de Israel gravados sobre o peitoral de julgamento, como memorial perpétuo diante do Senhor. No peitoral de julgamento porás o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o peitoral de Arão quando ele se apresentar diante do Senhor. Assim, Arão levará constantemente sobre o seu coração diante do Senhor o julgamento dos israelitas. Farás o manto do efode inteiramente de púrpura violeta. Haverá no meio uma abertura para a cabeça e em volta uma orla tecida, que será como a abertura de um colete, para que não se rompa. Em volta de toda a orla inferior porás romãs de púrpura violeta e escarlate, assim como o carmesim, entremeadas de campainhas de ouro. Uma campainha de ouro, uma romã. Outra campainha de ouro, outra romã, em todo o contorno da orla inferior do manto. Arão será revestido desse manto quando exercer suas funções, a fim de se ouvir o som das campainhas quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Farás uma lâmpada de ouro puro, na qual gravarás como num sinete: santidade a Javé. Tu a aprenderás com uma fita de púrpura violeta na frente do turbante. Estará na fronte de Arão, que levará assim a carga das faltas cometidas pelos israelitas, na ocasião de algumas santas ofertas que possam apresentar. Estará continuamente na sua fronte, para que os israelitas sejam aceitos pelo Senhor.
Farás uma túnica de linho, um turbante de linho e um cinto bordado. Farás túnicas para os filhos de Arão, cinto e tiaras, em sinal de dignidade e distinção. Revestirás desses ornamentos teu irmão Arão e seus filhos, e os ungirá. Os empossarás e os consagrarás, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço. Tu lhe farás também para cobrir a sua nudez da cintura até as coxas. Arão e seus filhos os levarão quando entrarem na tenda de reunião, ou quando se aproximarem do altar para fazer o serviço do santuário, sob pena de incorrerem numa falta mortal. Esta é uma lei perpétua para Arão e sua posteridade. Consagração dos sacerdotes. Eis como procederás para consagrá-los como sacerdotes a meu serviço. Tomarás um novilho e 2 carneiros sem defeito, pães sem fermento, bolos sem fermento, amassados com azeite, bolachas sem fermento untadas com azeite, tudo feito de flor de farinha de trigo. Tu os porás em uma cesta e os oferecerás ao mesmo tempo que o novilho e os 2 carneiros. Farás aproximarem-se Arão e seus filhos da entrada da tenda de reunião e os submeterás a uma ablução. Tomarás em seguida os ornamentos e revestirás Arão com a túnica, o manto do efode, o efode e o peitoral, e lhe porás o cinto do efode. Tu lhe porás o turbante na cabeça, e sobre o turbante porás o diadema da santidade. Tomarás o óleo de unção e o ungirás, derramando-o sobre a cabeça. Mandarás aproximarem-se seus filhos e os revestirás de túnicas. Tu os cingirás com o cinto, a Arão e seus filhos, aos quais imporás tiaras. O sacerdócio lhes pertencerá em virtude de uma lei perpétua, e empossarás a Arão e seus filhos. Levarás o novilho diante da tenda de reunião. Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre a sua cabeça. E imolarás em presença do Senhor o novilho na entrada da tenda de reunião. Depois tomarás do sangue do novilho e com o dedo o porás sobre os chifres do altar e derramarás o resto ao pé do altar. Tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e queimarás tudo sobre o altar. Mas a carne do touro, seu pelo, seus excrementos, tu os queimarás fora do acampamento. É um sacrifício pelo pecado. Tomarás um dos carneiros, e Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre sua cabeça. Tu o degolarás, e tomarás do seu sangue para derramá-lo em volta do altar. Cortarás o carneiro em pedaços, e depois de ter lavado os intestinos e as pernas, os porás sobre os pedaços sobre a cabeça. E queimarás o carneiro todo sobre o altar. É um holocausto ao Senhor, um sacrifício de agradável odor, consumido em honra do Senhor. Tomarás em seguida o segundo carneiro, e Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre sua cabeça. Tu o degolarás e tomarás do seu sangue para untá-lo na extremidade da orelha direita de Arão e na extremidade da orelha direita de seus filhos, sobre os dedos polegares de suas mãos direitas e sobre os hálux de seus pés direitos. Depois derramarás o resto do sangue em volta do altar. Aspergirás Arão e suas vestes, e igualmente seus filhos e suas vestes, com o sangue tomado do altar e com o óleo da unção. Eles serão assim consagrados, ele e suas vestes, bem como seus filhos e suas vestes. Tomarás tudo o que é gordura no carneiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita, porque é o carneiro da investidura. Tomarás ainda na cesta de pães sem fermento, colocada diante do Senhor, um pão, um bolo e uma bolacha. Depositarás tudo isso nas palmas das mãos de Arão e de seus filhos, e os oferecerás, agitando-os como oblação diante do Senhor. Tu os retomarás em seguida de suas mãos e os queimarás no altar sobre o holocausto.
Esse é um sacrifício de agradável odor, apresentado ao Senhor, em sacrifício pelo fogo ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro de inauguração de Arão e o oferecerás, agitando-o como oblação diante do Senhor. Essa será a tua porção. Consagrarás então o peito da oferta agitada e a perna da oferta reservada, todas as partes agitadas e reservadas do carneiro de inauguração que são destinadas a Arão e a seus filhos. Esse será um direito perpétuo devido a Arão e seus filhos pelos israelitas. Essa é uma oferta reservada, aquelas que os israelitas terão de tomar de seus sacrifícios pacíficos, uma reserva que devem ao Senhor. Os ornamentos sagrados de Arão servirão para os filhos depois dele, que os vestirão quando se lhes der a unção e forem empossados. Aquele dentre os seus filhos que for sumo sacerdote em seu lugar, e que penetrar na tenda de reunião para o serviço do santuário, os levará durante 7 dias. Tomarás o carneiro de inauguração e farás cozer a sua carne em um lugar santo. Arão e seus filhos comerão a sua carne e o pão que está na cesta à entrada da tenda de reunião. Comerão o que tiver sido utilizado para a expiação quando de sua tomada de posse e sua consagração. Estrangeiro algum comerá deles, porque são coisas santas. Se sobrar ainda da carne da vítima de inauguração ou do pão até o dia seguinte, queimarás o resto. Não será consumido, porque é uma coisa santa. Quanto a Arão e seus filhos, farás como te ordenei. Empregarás 7 dias em sua tomada de posse. Cada dia imolarás um novilho em sacrifício expiatório pelo pecado. Por esse sacrifício expiatório tirarás o pecado do altar. E tu lhe farás uma unção para consagrá-lo. A expiação do altar se fará durante 7 dias, e consagrarás este altar, que se tornará coisa santíssima, e tudo o que tocar será consagrado. O holocausto perpétuo. Eis o que sacrificarás permanentemente sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano em cada dia. Oferecerás um desses cordeiros pela manhã e outro entre as 2 tardes. Com o primeiro cordeiro, oferecerás a 10ª parte de 1 efá de flor de farinha amassada com 1/4 de hin de óleo de olivas esmagado, e como libação 1/4 de hin de vinho. Entre as 2 tardes, oferecerás o segundo cordeiro, acompanhado de uma oferta e uma libação semelhantes às da manhã. Esse é um sacrifício de agradável odor consumido pelo fogo em honra do Senhor. Esse holocausto será perpétuo e será oferecido em todas as gerações futuras, à entrada da tenda de reunião, diante do Senhor, onde virei a vós para falar contigo. É nesse lugar que darei entrevista aos filhos de Israel, e ele será consagrado pela minha glória. Consagrarei a tenda de reunião e o altar. Consagrarei igualmente Arão e seus filhos, para que sejam sacerdotes a meu serviço. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão então que eu, o Senhor, sou o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar entre eles. Eu, o Senhor, seu Deus. O altar dos perfumes. Construirás um altar para queimares sobre ele incenso. De madeira de acácia o farás. Será quadrado o seu comprimento e sua largura de 1 côvado, e terá 2 côvados de altura. Os chifres formarão uma só peça com o altar. Cobrirás de ouro puro a sua parte superior, os seus lados ao redor e os seus chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro em volta. Farás para ele 2 argolas de ouro abaixo da bordadura dos 2 lados. Colocarás essas argolas dos 2 lados para receberem os varais que servirão ao seu transporte. Farás os varais de madeira de acácia e os recobrirás de ouro.
Colocarás o altar diante do véu que oculta a arca da aliança, em frente do propiciatório que se encontra sobre a arca, no lugar onde virei a ti. Arão queimará sobre o altar incenso aromático a cada manhã, quando preparar as lâmpadas. Ele o queimará também entre as 2 tardes, quando acender as lâmpadas. Haverá, desse modo, incenso diante do Senhor perpetuamente nas gerações futuras. Não oferecerei sobre o altar nem perfume profano, nem holocausto, nem oferta, e não derramarei sobre ele libação. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar. Com o sangue da vítima pelo pecado, fará expiação uma vez por ano, em todas as gerações futuras. Este altar será uma coisa santíssima, consagrada ao Senhor.